Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Ladies, boa noite. Boa noite a vocês. Vamos ver se nós estamos fluindo bem aqui pelo áudio também. Vai acompanhar? Está perfeito. Está sendo, sim, perfeito. Cheguei aqui, então deu para entrar, dá para acompanhar vocês aqui enquanto vocês vão chegando. Vanusa, boa noite, seja bem-vinda. Vamos mandar rapidamente os aviõezinhos, que hoje o texto é grande, né? Hoje o texto é grande e demanda um certo tempo de buscar, né? Às vezes o texto do livro Respostas da Vida é menor, mas esse também é um texto maior, né? Então demanda um certo cuidado maior para a gente na leitura dele, na reflexão da noite, né? Gostaria depois de, no final da noite, nas nossas vibrações, vibrarmos especialmente para nossa querida amiga Flavinha, que vai passar por um procedimento amanhã às 8 da manhã, lá no hospital em São Bernardo do Campo. Então que a gente possa vibrar por essa querida amiga, né? Para que a espiritualidade possa ampará-lo, o Dr. Bezerra de Menezes e os médicos espirituais possam auxiliar os médicos da Terra, não é? Silvia, boa noite. Will, boa noite. Gratidão pela presença. Vou terminar aqui só de mandar os aviãozinhos rapidamente. Tá bom, né? Depois vocês mandam também, tá tudo certo. Dani Viana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então hoje, né, vamos fixar aqui o comentário enquanto vocês vão chegando. Tá bastante frio aqui em Araraquara, gente. Meu Deus do céu. Tá fácil não aqui. A gente vai congelando aqui. A gente vai congelando. A Cássia chegou também. Boa noite, Cássia. Seja bem-vinda. Olha, eu vou dizer para vocês, não tá fácil friozinho aqui não, viu? Eu que não gosto muito de frio. Estamos aqui, né? Superando esses intempéries, essas alternâncias climáticas, né? Que seríamos de nós se a gente não reclamássemos do tempo, né? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Aliás, aquela reclamação mais pontual, né? 5 graus, aqui estava 8. Em São José dos Campos estava 5, aqui estava 8, hoje estava muito frio. Aquela conversa que a gente sempre fala de elevador, né? Pois a gente chega no elevador, você não tem o que falar, nossa, mas não chove, né? Oh, que frio que está fazendo, oh, que calor, né? A gente sempre fala do tempo. É natural, né? É uma forma de você quebrar o gelo quando você está num elevador, né? Mas vamos que vamos, né? Não podemos desanimar frente às intempéries da natureza. Sabemos que tem tantos e tantos problemas acontecendo no mundo, né? Esse acidente que ceifou a vida de muitas pessoas, né? Sueli falou que o Jundiaí está 10. Então realmente nos toca profundamente. O Vitor do Grupo Coração de Luz fez uma live muito bonita ontem no Evangelho no Lar, falando do Cristo Consolador, né? E colocando com muita propriedade que o momento que nós estamos vivendo não é para você ficar fazendo considerações doutrinárias a respeito das razões e os porquês desse acidente, mas um momento de acolhimento, né? Então que a gente vibre também por esses irmãos no final da live e como eu falei para vocês, né, nós podermos vibrar em especial esta noite pela nossa querida amiga Flavinha, que ela vai passar por um procedimento cirúrgico amanhã às 8 da manhã. Então que a gente vibre rogando a espiritualidade que possa auxiliá-la nesse procedimento aí que a espiritualidade é amiga também, né? Moro no buraco aqui. A Silvia falou que mora no buraco. Silvia, é fácil não, né, Silvia? Mas eu lembro que uma vez fui trabalhar em Botucatu, gente. Peguei um frio, muito tempo atrás, que o hotel que eu fiquei lá não aquecia de jeito nenhum. Eu tive que colocar jornal no sapato para ver se conseguia aquecer. Coisa de louco.
Bom, vamos à lição de número 13, apelo de amigo, né? Apelo de amigo. Vou fazer a leitura na íntegra, né? Que o texto é grande, como eu falei, diferentemente dos outros textos. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Então, diz André Luiz para nós: não se deprecie. Não diga que você não merece a bênção de Deus. Atendamos à realidade. Se a divina providência não confiasse em você, não teria você em mãos tarefas importantes quanto estas. Uma criatura querida a proteger, alguém a instruir, uma casa a sustentar, um doente para assistir, uma profissão para exercer, este ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, algum ensinamento a compor, essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar, determinada máquina para conduzir. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria doado tantos recursos, quais sejam: a inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo do errado, a noção do bem e do mal, as janelas dos 5 sentidos, a capacidade mental, cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio. A visão do corpo e da alma, com que você realiza prodígios de observação e de análise. A palavra que você é capaz de educar e com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino. A audição com que lhe recolhe mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes. As mãos que lhe complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. As faculdades genésicas que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhe conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito. Os pés que transportam você, atendendo-lhe à vontade. Se você detém maiores áreas de ação ou usufrui vantagens mais amplas no que reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida. Quanto às imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitamo-nos como somos, procurando melhorar-nos e melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Aricatuta, boa noite. Débora, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Nosso querido Ari também chegou. Boa noite a vocês. Gratidão a todos. É um apelo de amigo realmente que André Luiz vem nos trazer, né? E ele já vem com uma frase muito impactante no começo, que muitos de nós nos depreciamos. A gente se coloca numa situação inferior, numa situação que a gente colocaria assim, por exemplo, que a gente não tem capacidade de resolver determinadas coisas da vida. E que a gente não merece as bênçãos de Deus, como André Luiz vem nos trazer, né? E aí ele vem colocar a realidade para nós, né? Se Deus, né, se a providência divina não confiasse para nós essas situações de execução que ele vai tratar, né? Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Tem tarefas importantes que, por mais simples e insignificantes que sejam, elas são imprescindíveis para um coletivo da nossa humanidade. Então ele coloca algumas situações. Se você tem alguma criatura querida para proteger, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, alguém para instruir, seja na condição de você ser um instrutor, um professor, ou como também pelo seu próprio exemplo de vida, que é a grande e verdadeira lição que a gente possa dar aos outros, não é pelo que a gente fala, não é pelo que a gente ensina, mas como nós vivemos aquilo que nós falamos e ensinamos.
Essa é a grande realidade. Uma casa para sustentar, um doente para assistir, uma profissão para exercer, este ou aquele encargo, por mais simples que seja, algum ensinamento a compor, essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar e determinada máquina para conduzir. Então vejam, são situações comezinhas do nosso dia a dia que André Luiz coloca para nós que nós não somos, se nós não somos a última bolacha do pacote, mas também nós não seremos, né, um ser inservível que não tem finalidade alguma. Cada um de nós exerce uma determinada função, uma atividade, por mais simples que seja, ela é uma atividade útil. E todas essas questões que André Luiz vem nos trazer são reflexões importantíssimas para que a gente se sinta digno de servir. A Débora dizendo que somos exemplos mesmo sem percebermos. Com toda certeza, Débora, com toda certeza. E tão importante a gente pensar nisso, que as coisas pequenas, às vezes você exerce um trabalho tão simples, né? Não está conseguindo ouvir? Deixa eu ver. Mas acho que está alto, normal o som aqui, deixa eu ver. A Débora dizendo que somos exemplos mesmo sem perceber. Não, tá com som, sim. Está com som, sim. Tente aumentar. Estou falando um pouquinho mais baixo, né? Porque está muito frio aqui, a gente fica... Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Estou ouvindo normal, que eu coloquei aqui pelo meu perfil particular, estou ouvindo. Depois vocês me dão um feedback. A Helena falou que não está conseguindo ouvir, né? Está ouvindo, né, Morgana? Está perfeito, né? Som ok, obrigado. Então, às vezes é o áudio da Helena que precisaria aumentar lá. Faz parte, gente, faz parte. Tava sem som para você também? Uai? Que coisa. Eu tô acompanhando aqui, tá normal. Bom, às vezes o que acontece, ó, quando porventura surgiu, sai e entra de novo. É uma opção que a gente sempre recomenda, né? Vamos ver se a Débora depois fala que deu certo. Né, para a gente dar sequência aqui. Coisas do Instagram, Débora. Ontem foi difícil. Eu tive que assistir a live que eu fiz ontem por acaso, né? Por acaso não, eu fiz a live, mas eu tive que assistir também. Eu consegui acompanhar pelo meu computador, que eu não estava vendo a Débora ontem. A Débora não, desculpa a Débora. Eu não estava vendo a Bárbara ontem. Então ficava cortado, ficava tela preta na parte dela. Então tive que ver pelo computador. Então todas essas situações do dia a dia que André Luiz vem nos trazer fazem parte das nossas atividades, né? As nossas atividades mais comezinhas que eu estava dizendo. Às vezes você tem uma atividade simples, emprego simples, um trabalho simples, mas ela é importante. O Ari está ouvindo lá do Rio de Janeiro, que bom, Ari. Então, o seu trabalho é toda ocupação útil. Não importa, a pessoa faz um trabalho maravilhoso lá em cima, mas o outro que faz um trabalho simples aqui embaixo tem o mesmo valor. Pois o trabalho, como a gente estava dizendo, é toda ocupação útil. Então, não se menospreze, não se deprecie, pois todos nós temos a capacidade de fazer algo em nosso próprio benefício e em benefício dos outros. Que é a grande dificuldade, né, que a gente costuma dizer, é o nosso trabalho voltado para o nosso crescimento espiritual. Sempre digo a vocês, gente, não é fácil viver aquilo que a gente fala aqui nas lives. Eu falo que eu deveria estar fazendo live 24 horas por dia para ver se eu conseguia interiorizar aquilo que eu falo, porque, gente, não é fácil você viver aquilo que você está falando. É um teste constante, é um teste diário, e a gente passa por situações que a gente você às vezes nem consegue imaginar, e acha que às vezes a gente está fazendo uma live e está tudo lindo, maravilhoso, e não está, né? Às vezes você está passando um perrengue dentro de casa, ou às vezes você está no ambiente de trabalho, tem uma situação constrangedora. Então tudo isso
mexe com o nosso interior. Então é difícil até para você, muitas vezes, vir aqui, fazer uma palestra, e aí a gente começa a falar, e outro dia eu estava até fazendo uma análise sobre isso, né? A grande dificuldade de você falar de algo que você não vivencia. E aí parecia uma coisa meio vazia, meio hipócrita, né? Que nem os fariseus do passado, os fariseus modernos de hoje, falam lindamente, usam palavras rebuscadas, bonitas, só que não vivencia aquilo que fala. Cadê o amor, cadê a caridade? A caridade começa no seio da família, dentro de casa, no ambiente de trabalho. Não é no centro espírita, é fácil ser caridoso. Numa entidade religiosa é fácil, né, você mostrar-se o seu lado melhor. E no dia a dia? Então essas provações que nos chegam, elas vêm para colocar-nos à prova até que ponto estamos compreendendo, estamos aceitando as modificações atinentes ao nosso veículo físico, né? Isso que é a grande dificuldade para nós. E André Luiz vai dizer então para nós que se a sabedoria da vida nada esperasse de nós, não teria dado tantos recursos para a gente. Então, por exemplo, a inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo do errado. Tá, tudo bem, né? A gente pode falar, mas tem algumas pessoas que trazem uma deficiência, tá? De um modo geral, né? Não tem jeito, né, Débora? Vamos passar por provas. E às vezes até por expiações, hein, Débora? Às vezes até por expiações, que é mais difícil ainda. Então vamos pensar, né? A inteligência lúcida para a gente discernir o que é certo e o que é errado. Olha que situação interessante para a gente pensar, né? Nós temos essa bênção que a espiritualidade nos concede, que a sabedoria divina nos concede, que é a inteligência. Além disso, né, para a gente ter a noção do bem e do mal, nós trazemos a consciência, né, que quando a gente faz alguma coisa errada, aquela luzinha já acende na nossa mente, como se fosse um sinal, né? O alarme vai soando e aí a gente fica, nossa, e agora, né? A janela dos 5 sentidos, claro, muitos irmãos não dispõem da visão, da audição, da fala, tantas outras situações, mas de modo geral nós somos dotados desses 5 sentidos. Como também ele vem trazer a capacidade mental, cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio. Olha só, depende de cada um de nós. Nós temos que ter esforço para vencermos, para domarmos as nossas más inclinações. Não é fácil viver aquilo que a gente professa, estava dizendo. Então temos a capacidade mental para que a gente possa aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio nosso para que a gente consiga superar essas dificuldades. E aí ele vai trazer algumas questões também, né? A visão do corpo e da alma com que você realiza prodígios de observação e análise. Olá, Leninha, boa noite, seja bem-vinda. A visão do corpo e da alma, né? A gente pode realizar observações em relação a essas situações. Quando você consegue a visão física e a visão espiritual, quando a gente consegue visualizar numa determinada circunstância, uma determinada situação, que vai nos tocar, né? Que tenhamos, como Jesus colocou, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Continua dizendo também a palavra que você é capaz de educar, com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Então, Deus nos deu o dom da fala, para que a gente utilizasse de uma forma construtiva, de uma forma amorosa, de uma forma receptiva, não apenas e tão somente para criticar, para maldizer, para amaldiçoar. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós utilizamos da fala para proferir palavras que foram mal proferidas, né? Então, infelizmente, faz parte da nossa natureza humana. A audição
com que você recolhe mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes. Então, né, da mesma forma que a visão e a palavra, né, nós também temos a audição, que nós tenhamos ouvidos de ouvir e prestarmos atenção nas mensagens que nos chegam através de uma palavra que alguém falou ali, de repente vem com um ponto bem objetivo para aquilo que a gente precisava naquele determinado momento. Quando ele coloca também as mãos que lhe complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. Quão importante para a gente, né, abençoar as mãos. O Divaldo tem aquela mensagem, né, a prece da gratidão, que ele sempre fala, principalmente falava no final das suas palestras, onde ele trazia uma série de referências em relação aos sentidos, né, o tato, a visão, a audição, né, e as mãos operosas que trabalham, que produzem, que geram frutos, né. E chega também nas faculdades genésicas, que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, confere poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito. Quão importante, né, utilizar as faculdades genésicas de forma responsável, para que você não venha amanhã amargar, né, de sabores por um mau uso das faculdades genésicas. E os pés que transportam você, atendendo-lhe à vontade. Então, o nosso veículo físico é uma bênção com determinadas situações. Vejam, nós que fazemos live, né, sobre Jerônimo Mendonça, até onde fizemos uma sobre ele, Jerônimo ficou praticamente imóvel, praticamente 30 anos, cego, tetraplégico, preso a uma cama ortopédica. Tinha o quê? A audição e a fala. Não se movimentava, não enxergava, né? E não podia sequer virar de lado, como ele sempre dizia, né? E aí André Luiz vai finalizando dizendo, né? Se você detém maiores áreas de ação ou usufrui vantagens mais amplas no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida. Então, olha só, se nós já somos dotados dessas faculdades, né? André Luiz fala que nós já temos, né, significativas promoções dos quadros da vida. Basta que a gente utilize todas essas faculdades para o bem, para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual, física e mental. E aí ele vai chegar nas imperfeições, que nós somos todos imperfeitos. Quanto às imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorar-nos estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Somos imperfeitos? Sim, somos imperfeitos, erramos no passado, erramos atualmente, continuaremos a errar infinitamente até que um dia a gente aprende. Até que um dia a gente aprenda e não erre mais. Até que a gente consiga evoluir e se tornar um espírito perfeito. Não perfeito absoluto, né? Porque absoluto é só Deus. Então, ele pede para que a gente refletir a respeito disso e aceitar a gente como a gente é, reconhecendo os nossos defeitos, os nossos vícios e as nossas imperfeições. Porque um grande mérito, uma grande forma da gente conseguir modificar, trazer, né, sair daquele homem velho e se transformar num homem novo, é reconhecer os seus defeitos. Quando a gente não se acha orgulhoso, quando a gente não se acha prepotente, quando a gente não se acha vaidoso, quando a gente não se acha, né, nada daqueles vícios, a gente se imagine um ser perfeito, infelizmente não vamos mudar. Quando tomamos consciência, cara a cara, face a face com a nossa pequenez espiritual, a gente começa assim, tomando consciência efetiva, a modificar. Mas enquanto isso não acontece, vamos batendo cabeça, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda.
Então, a lição que André Luiz nos deixa para a gente aceitar como a gente é e procurando melhorar a cada dia, né? Procurando melhorar a cada dia, né? Para que a gente consiga construir um caminho certo para a espiritualidade maior. Somos imperfeitos? Sim. Primeiro fato, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer os nossos vícios, né? Tira a máscara da bondade, tira a máscara da arrogância, da prepotência, né? De se achar bom, justo e perfeito que está aqui em missão. Não, né? Tire a sua máscara, tire a sua persona e, né? E encare-se frente a frente no espelho da sua própria consciência. Como a Débora disse, né? A mudança começa em nós. E essa é a grande verdade, né? A grande verdade que André Luiz vem nos trazer. E fica essa reflexão para nós, lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos a lição de número 14 deste livro, Antes do Berço, tá? E na próxima sexta-feira fica o convite para estarem conosco pelo nosso canal do YouTube, 20 horas, sexta-feira, dia 16 de agosto, 20 horas, no nosso canal do YouTube Reflexões Aloysio, vamos receber a nossa querida amiga Clara ou Clarissa, lá da cidade de Joinville, vai estar conosco conversando sobre Jerônimo Mendonça, todo esse trabalho que ela fez de transcrição das palestras de Jerônimo. Então, oportunidade para que a gente também tenha momentos alegres, festivos, conversando sobre Jerônimo Mendonça, nesse ano que comemoramos 85 anos de nascimento de Jerônimo e 35 do seu desencarne. Amigos, nós vamos então às nossas vibrações e vamos vibrar por esses irmãos que partiram vítima desse acidente e, em especial nesta noite, pela nossa querida amiga Flavinha, que amanhã às 8 da manhã vai estar passando por um procedimento cirúrgico, lá no hospital em São Bernardo do Campo. Então vibremos por essa querida amiga, vibremos por esses irmãos que foram, que partiram para o plano espiritual em decorrência desse acidente. Então vamos aqui colocar a nossa música para a gente dar sequência aqui. Vibrações para Juraci Cavalieres, desencarnou no sábado, a Silvia está pedindo. Vibremos por ela também, viu? E assim, queridos amigos, é chegada a hora de nos recolhermos intimamente, buscando o amparo da espiritualidade maior, rogando aos benfeitores amigos que possam nos acompanhar nessas vibrações que vamos fazer. Que as nossas preces se dirijam ao alto, até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos bondosos amigos espirituais, rogando que possam abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos, que possam derramar suas bênçãos sobre os nossos lares, sobre os nossos clientes queridos, sobre os nossos familiares. Vamos vibrar neste momento por todas as pessoas que estão passando dificuldades ao longo do caminho, por desavenças, por pensamentos divergentes, por desarmonia nos lares. Que a paz e o amor e a serenidade se faça presente nesses corações, derramando bênçãos de amor, de compreensão, de serenidade. Envolva, Senhor, neste momento, todas as pessoas que trazem um pedido fundo nos seus corações. Cada um certamente traz aquele pedido mais fervoroso e vem em busca de um auxílio, de uma prece. E aqui nós apresentamos, Senhor, os nossos pedidos. A nossa querida amiga Silvia pediu pelo Juraci, que desencarnou no sábado. Nós pedimos também em especial por esses irmãos que foram arrebatados em decorrência deste acidente, que as famílias enlutadas possam receber as nossas vibrações e esses irmãos serem amparados pela espiritualidade maior. Neste momento dirigimos também os nossos pensamentos
para que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possam estar ao lado dos médicos da Terra, no procedimento cirúrgico, e que a nossa querida amiga Flávia Canosa, da cidade de São Bernardo do Campo, no hospital, possa receber as nossas melhores vibrações. Esses benfeitores queridos possam estar ao lado dela, dando tranquilidade, serenidade, para que possa correr perfeitamente bem e ela estar em volta conosco no menor tempo possível. Agradecidos, Mestre, por tantas e tantas bênçãos que nos concede, pedimos em especial por cada um de nós. Certamente ainda trazemos alguma dor no nosso peito, algo que nos atormenta, o ideal de espírito. Acerena os nossos corações, Mestre. Tranquilize a nossa alma, dê-nos sustento para seguirmos em frente, apesar dos reveses da vida, apesar das dificuldades do caminho. Sabemos que nada acontece sem que a sua permissão assim o defina. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.